Olá, tudo bem? No vídeo passado eu falei com você sobre a crise do muro, uma situação na nossa vida pessoal, profissional, relacionamentos que muitas vezes nós não conseguimos resultado, não conseguimos sair do lugar, batemos e voltamos, batemos e voltamos. Isto é um conceito que você pode imaginar e pode até nomear qual é o seu muro. Quais são as ações que você tem feito? Por que você volta no mesmo lugar? Se você está cansado? Se você já tentou de tudo? São análises, são reflexões que nós podemos fazer quando estamos diante dessa crise, diante deste muro. Eu quero dividir com você uma situação em que eu estava nessa crise do muro alguns anos atrás e dividir um pouquinho da minha história, falar para você como que isso funcionou no meu dia a dia, como que eu consegui transpor esse muro. O fato é que em algum momento da nossa vida nós nos tornamos e nós ficamos insatisfeitos com aquilo que estamos fazendo, com o resultado. Eu venho de uma área, durante 10 anos eu fui professor universitário, também tinha uma empresa de marketing durante 10 anos, e sempre toquei as coisas de uma forma paralela, né? Um pouco hora empresário, hora professor, durante 10 anos. E num determinado período, depois de ter me realizado nas duas áreas, depois de ter conquistado alguns prêmios, depois de ter conseguido bons resultados, depois de um certo período, eu comecei a identificar que aquilo que eu fazia, por mais que tinha reconhecimento, por mais que eu já havia conquistado muitas coisas, faltava algo. E a consequência disso é que os resultados começaram a não acontecer. Eu fazia e não tinha o resultado desejado. Aí eu tentava soluções diferentes, também não vinha resultado. Aí reunia a equipe, trocava a equipe, investia e não tinha resultado. Num determinado momento, eu comecei a me questionar, imaginando como eu poderia fazer diferente, como eu poderia mudar. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando a gente chega nessa crise, quando o resultado não aparece, a gente começa a ficar meio desanimado, as coisas não acontecem no tempo. Aí quando você testa a última chance, provavelmente ela pode dar errada também, e você começa a se perguntar, será que vale a pena continuar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não seria melhor eu mudar? Ou eu tentar outra atividade em outra área? Ou tentar outro relacionamento? Enfim, essa crise, ela é identificada, os sintomas dela é que por mais que você faça, o resultado não acontece. E nesse período que eu estava nessas duas profissões, nesses dois desafios, o que eu percebia? Que eu precisava me reinventar. Eu precisava ter um começo, algo que me desafiasse. Porque um dos principais sintomas desta crise é que você não se sente desafiado. Você muitas vezes não tem nem vontade de continuar. E eu identifiquei naquele momento uma frase que me marcou muito e que eu gostaria que você prestasse atenção. Você pode amar o que faz, não tem dúvidas disso. Você ama o que faz, mas odeia a forma como está sendo feita. Você ama o que faz, mas está odiando a situação, o contexto, o momento que você está vivenciando. Por quê? Porque os resultados não acontecem, porque ficou muito mais difícil, porque as pessoas que você se relaciona, que você convive, também estão cada vez piores. Enfim, são vários aspectos, várias frentes que nós vamos mudando, alternando, como se fosse um jogo de xadrez, mas o resultado não acontece. Se você está vivendo isso, é muito importante você analisar. Primeira coisa, dê uma pausa. Tenta refletir, tenta colocar no papel, tenta conversar com as pessoas o que você não aguenta mais, o que não está legal. E depois disso, chega um momento em que você pode recomeçar essa reinvenção. Mas para você recomeçar,
eu quero deixar outra dica importante. A gente tem medo de mudar, a gente tem medo de se reinventar, porque nós achamos que ao optar por isso, nós vamos perder tudo aquilo que já adquirimos, de experiência, de capacidade, de habilidade, e não é bem assim. Você não precisa jogar tudo pro alto, começar uma nova profissão, nada a ver com o que você fazia. Isso não é reinvenção. Jogar tudo pro alto, da noite pro dia, sem saber exatamente o que quer, não se chama reinvenção, se chama fuga. Se você quer sair desta situação, se você quer transpor esse muro que você está vivenciando de qualquer maneira, custe o que custar, isto não é reinvenção. O nome disso é fuga. E não é bom quando a gente foge daquilo que a gente sempre amou fazer, daquilo que nos trouxe resultado, daquilo que nos trouxe realização. Para superar isso, é preciso pontuar, é preciso defender, guardar, salvar os seus talentos, a sua vocação, aquilo que você sabe que faz bem feito, aquilo que as pessoas olham quando você entrega o resultado e sabem que você é mestre naquele resultado, naquela tarefa, naquele momento em que você se sente plenamente feliz por realizar, por exercer os seus talentos. Para reinventar-se, não dá para ignorar a história de vida, os sucessos, aquilo que deu certo. De repente, você vai reinventar um negócio, de repente você vai reinventar alguma área, mas pensa nisso. Por onde você começa sem que você jogue tudo fora? Esse é o primeiro passo. Se você, assim como eu, em algum momento da sua vida, repensou em que tudo que você havia conquistado, mesmo assim não estava legal, mesmo assim começou a gerar insatisfação, começou a gerar comparação, você não estava mais feliz com nada daquilo que você estava fazendo. Por mais que o resultado fosse bom, o sentimento interno que você tinha era ruim. E aí você começou a pensar ou desistir, ou fugir, ou querer qualquer coisa no lugar do seu dia a dia. Isso não é bom. E se você se sente assim, você vai ver no próximo vídeo que eu vou trazer e contar um pouquinho como que eu consegui superar essas etapas, como que eu consegui fazer um plano de transição. E hoje, o que eu faço em relação àquele plano que eu tracei lá atrás e a forma como eu consegui desenvolver, aplicar e ter resultados nessa transição. Nesse momento em que eu consegui transpor o muro, o que tinha do outro lado do muro? Eu vou falar para você no próximo vídeo como eu fiz isso e o que tinha lá do outro lado desse muro que eu consegui superar. Nos vemos no próximo vídeo.